Olá! É com grande alegria que estamos aqui para mais um encontro de evangelização. Comigo, Ana Simon. E eu, Luciano Babinski. Estamos aqui, então, para continuar a explicação sobre a Santa Missa, não é mesmo, Luciano? Isso mesmo, a gente vai continuar o nosso papo do nosso encontro passado, falando sobre a Santa Missa, a importância dela, né, os seus vários momentos e tudo mais aí para estar batendo esse papinho aí com vocês. Então, relembrando um pouquinho, a Santa Missa, o que é a Santa Missa, né? A Santa Missa, então, é o sacrifício, a celebração do sacrifício de Jesus, celebrado pela liturgia da palavra e liturgia eucarística, né? Que são alguns dos ritos da missa, né? Então, convidamos você, caso não tenha assistido o vídeo, para que volte e assista ao vídeo anterior. E para hoje, nós preparamos, então, a continuação. Nós havíamos chegado, né, até as leituras, Isso, certo? isso. Então, aí, continuando as leituras, existem leituras específicas para cada época do ano? Então, para cada época do ano, sim, né? Então, como a gente falou e conversou no encontro passado, né? Então, como eu também disse, a igreja separou em 3 anos, né, o tempo litúrgico. O tempo A, o tempo B e o tempo C. E dentro de cada ano, também tem suas divisões. Então, a gente tem o tempo comum, né? A gente tem o tempo do advento, né? Então, a gente tem tempos festivos também. Eu lembro que eu havia comentado que conforme cada tempo, né, então tem uma leitura e também a igreja, ela separou uma forma visual de comunicar esse tempo diferente. Seriam com as cores litúrgicas, Com as né? cores litúrgicas. Então, muitas vezes, né, eu sei que muitas pessoas não entendem, né, quando vê o padre lá na missa, muitas vezes, um dia ele está com a estola verde lá, com a casula verde, e de repente na outra missa ele está com a casula vermelha. Né? Mas por que isso? E aí já numa outra missa o padre já está com uma casula branca. Ou roxa, Ou né? roxa. Aí as pessoas não entendem, será que é o padre que enjoou da cor e mudou? É o padre que escolheu? Decidiu outra cor hoje. Ele acordou assim e falou, não, hoje eu não quero verde, vou usar a cor roxa. Mas não é, né? Então dentro desse nosso tempo litúrgico, né, a igreja de uma forma muito sábia preparou e separou, né, usando esses elementos para que a gente entenda que cada tempo é um tempo particular que a gente vai viver, né, e que a gente vendo ali de uma forma visual, a gente consiga também se lembrar que cada tempo ele exige uma resposta diferente de nós também, né? Um exemplo é o tempo quando a gente usa o roxo, né, para esse tempo quaresmal, né? Então o roxo sempre lembra mais essa cor mais penitencial, né? Por isso que de penitência. Por isso que muitas vezes quando a gente vai confessar com o padre, geralmente o padre está com uma estola roxa também, né? Que tem esse significado. Eu não tinha reparado nesse sentido. Então, na maioria das vezes, né, o padre está lá com uma estola roxa no momento da confissão, né? Exatamente simbolizando isso, né? Essa cor penitencial, né? Uhum. Então, sim, tem dentro da liturgia para cada tempo, né? Tem lá dentro de cada ano litúrgico tem suas divisões do que a gente vive ali, né, dentro desse ano, né? Então, o tempo do advento, como eu falei, né, tem os tempos festivos, o tempo comum, né? Então, isso a igreja deixou tudo separadinho. Certo. E existem divisões para o ano litúrgico? Como que as divisões você explicou, mas aí como seriam as leituras do ano litúrgico? Existem leituras específicas para esse ano litúrgico? Isso, para cada tempo existe uma leitura específica, né? Então, suponhamos assim, uma missa, quando a gente vai usar a cor vermelha, a missa do mártir, né? Então, tem uma leitura própria, geralmente, quando é a leitura lá do Novo Testamento, geralmente é uma leitura de um livro que retrata um pouco a história de algum mártir, né, que está descrito na Bíblia. Certo. Né? Então, tem essa divisão, sim, né, para cada tempo. Então, tanto no Evangelho, né, quanto na primeira leitura, na segunda leitura. Então, é bem divididinho
né? Eu lembro que no primeiro encontro eu citei do lecionário, né? Então isso Certo. está tudo divididinho lá dentro do lecionário. Então, no lecionário ele já está explicado. Já tá Essa tudo é a primeira explicado. leitura, essa é a segunda, o salmo Exatamente. específico que... Para a gente não se perder, a gente não cair nesse erro de achar, não, hoje eu quero pegar a leitura que eu quero, a primeira leitura vai ser, é porque eu gostei daquela passagem bíblica, não, o evangelho também. De repente, a pessoa que celebra um culto no interior, né, que é a nossa realidade. Então, a pessoa, não, esse domingo eu quero falar desse evangelho, né? Não é o recomendado, porque a igreja já deixou lá dentro do lecionário tudo preparado, né, para a gente seguir aquilo, porque tem uma lógica em seguir essas leituras, né? Não estão lá também porque, não, foi um padre, um bispo que ajudou a montar lá e também colocou da cabeça. Não, tem uma lógica sequencial dessas leituras também. Certo. Então, a mesma leitura que é lida aqui na nossa comunidade é lida lá em Roma, por exemplo, naquele dia. Exatamente. Inclusive, a respeito disso, uma curiosidade legal, né? Eu estava assistindo um vídeo de um padre hoje falando, né, sobre isso, sobre a Santa Missa, né, e me fez refletir que a missa é algo que ocorre 24 horas por dia, né, Então, a cada momento tem uma missa sendo celebrada. Aqui num outro país está sendo celebrada uma missa agora, de repente numa paróquia aqui no Brasil mesmo, nesse exato momento está sendo celebrada uma missa, então é algo assim magnífico, né, que a todo momento está acontecendo e a leitura faz parte disso. Então nessas missas é a mesma leitura que está sendo corrente ali. Certo. Você falou ali sobre o ano A, B e C, né? Acho que uma curiosidade ali para falar sobre esses anos é que um deles é para o Evangelho de São Mateus, o outro é para o Evangelho de São Marcos, o outro para o Evangelho de São Lucas. Mas aí o de São João? O de São João é para dias específicos entre eles, né? Isso mesmo. Então, em cada um deles, a gente vai ler um dos evangelhos, né? É muito interessante essa forma como a igreja preparou para nós a divisão dos evangelhos. E aí o salmo, então, ele é específico, né? Para aquele dia. E ele tem que ser cantado, ele é obrigatório ser cantado, ele pode ser lido. Como que tem alguma especificação para o salmo? A igreja, né, numa diretriz, ela não cobra, não é obrigatório que a pessoa vá lá e cante. Certo. Mas recomenda-se que seja cantado. Entendi. Né, porque através do canto, né, a gente consegue, de uma certa forma e de uma maneira mais profunda, conseguir entender, né, aquilo que o salmista queria dizer, né? Porque naquela época os salmistas, né, ele cantava, né? Então lá esse salmo que a gente lê hoje, que a gente escuta na missa, então naquela época muitos salmistas cantavam, né? Tocavam harpa, né? Sim. Então era coisa da época. E a maioria dos salmos são do rei Davi, né? Grande parte. Grande parte deles é do rei Davi. Mas não tem nenhum documento assim da igreja que fala, não, é obrigado que seja cantado e se não for cantado é um erro litúrgico, está pecando, alguma coisa nesse sentido. Mas recomenda-se que seja que se possível, seja cantado. Senão sempre. Ele todo, então, pelo menos o refrão, né? O refrão, né? Pelo menos o refrão cantado. E existe, então, um salmo específico, não pode ser escolhido qualquer música. Não, tem essa música aqui que é muito bonita, acho que vai casar ali com o evangelho, com a leitura, eu vou trocar. Então... Não existe isso, né? Tipo, e eu já vi certa vez numa comunidade que eu fui, no lugar do salmo a pessoa pegou uma música, muito bonita música católica e tudo mais, e colocou lá no lugar e cantou como se fosse o salmo, mas isso é errado, né? Isso é antilitúrgico, então, né? Isso não deve ser feito, tá? Então... tem o salmo específico que acompanha, então lá no lecionário, lá está o salmo junto. Então, em dias da semana que não tem a segunda leitura, que é só a primeira leitura, o salmo e o evangelho, né, tá lá o salmo junto no lecionário, tá? Então, esse é outro ponto importante. Então, nos dias da semana, a não ser que seja uma solenidade, a não ser que seja, né, uma festa ali específica da igreja, um dia de santo importante, aí sim tem a segunda leitura. Caso não tenha nenhuma festa ali, nada, nenhuma data, né, de uma arte, alguma coisa assim, então segue o ordinário normal ali da missa, né, que é a primeira leitura, salmo e o evangelho, tá? Mas aí o salmo tá ali juntinho, junto com as leituras, bonitinho,
tá? Uma das únicas vezes, né, que se pode escolher ali, mas escolher o salmo, né, entre outros salmos, um exemplo, numa celebração do casamento, então o casal pode escolher um salmo ali, né, entre os salmos que fazem sentido ali. Então, no casamento não precisa ser a liturgia do dia, ela pode ser pode ser tanto a leitura, quanto o evangelho, isso, quanto né? o salmo. Então tem um evangelho próprio dentro do rito, né, do sacramento do matrimônio, ali tem, o ritual traz, né, algumas sugestões, tanto de primeira leitura, quanto de salmo, quanto de evangelho, aí no evangelho ou os noivos podem escolher, né, ou o padre escolher conforme ele vai fazer a homilia, né? Certo. E foi comentado, então, dos evangelhos, né, segundo o ano A, B e C, mas aí me surgiu uma dúvida. Afinal, quando o padre termina de fazer a proclamação do evangelho, se bate palma ou não se bate palma? Esse é outro, outra, assim, polêmica que tem dentro da igreja, né, porque muitos dizem que podem bater palma, alguns dizem que não podem, outros falam que é problema, outros falam que não. Então, há vários embates aí quando é esse assunto que entra no tema, né? Mas o que recomenda-se também, né? Eu, particularmente, eu não sei se tem algum documento ali da igreja expresso, né? Não tem nenhum documento expresso falando não pode bater palma na missa, né? Então, não tem nenhum documento que fale isso, né? Mas recomenda-se que não seja o momento ali de ficar batendo muita palma e tal, porque ali né, na Santa Missa, assim como a gente falou também no primeiro encontro, né, é ação de graças, mas também é memória. Celebra-se, né, o sacrifício né? de Cristo. Então, eu vi assim, só para concluir, daí eu lembro bem de assisti uma homilia do Dom Henrique Soares, né, que já foi para a casa do pai já, e ele falava, né, que ali a gente está vivendo o sacrifício de Cristo, né, então não faz sentido a gente estar batendo palma. Mas é óbvio, né, bate palma lá no final, nos avisos, é aniversário de alguém, alguma coisa assim, que às vezes acontece, né, a gente vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado com cara feia? Não, pelo amor de Deus, né, a gente vive em comunidade também, então também tem que ter esse bom senso, digamos assim, essa regra da boa vizinhança, que eu costumo falar, né? Então tem que ter essa regra da boa vizinhança, mas assim, né, só para encerrar, né, da minha parte, não tem nenhum documento expresso da igreja que fale, ó, proibido bater palma ou é permitido bater palma. Então isso também fica do bom senso de cada um, né? Eu acho que vai do critério também, assim, de imaginar, já que é o sacrifício de Jesus, você imaginaria Nossa Senhora e São João aos pés da cruz batendo palma? Né? Não, parece que não casa ali com aquele momento, né? Já que estamos celebrando o sacrifício de Jesus. Eu acho que então para hoje seria isso que nós tínhamos programado e esperamos vocês no próximo encontro. Muito obrigada por nos assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.